Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre qualidade no laboratório de análises clínicas, parte 2. Nós falamos na aula anterior, parte 1, sobre a fase pré-analítica e hoje nós vamos estar conversando sobre a fase analítica e pós-analítica. Quem não assistiu a primeira parte, vai lá no YouTube, está lá à disposição de vocês. Então, olha, pessoal, só para a gente recordar, né? Então, o que é qualidade? Por definição, tá? Lá do dicionário, então, qualidade é atributo, condição natural, propriedade pela qual algo ou alguém se individualiza, maneira de ser, essência e natureza. Também pode ser traço positivo, inerente, que faz alguém ou algo se sobressair em relação aos demais. Excelência, talento e virtude. Então, pessoal, quando a gente fala em qualidade, é isso que a gente está buscando dentro do laboratório, né? Ser individual, ou seja, se diferenciar no mercado, se sobressair em relação aos demais, ter excelência, tá? Então, é isso que a gente está buscando quando a gente fala em qualidade laboratorial. Como vocês sabem, a execução dos exames no laboratório de análises clínicas passa por 3 etapas, por 3 fases principais, que são a fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. A fase pré-analítica, que nós comentamos com vocês na outra aula sobre qualidade, ela compreende desde a recepção do paciente, então desde o momento que o paciente chega à recepção do laboratório até a finalização da coleta, ok? Então, a partir do momento que o paciente chegou no laboratório, fez seu cadastro, fez a coleta, a gente obteve as amostras dele, então a fase pré-analítica se encerra nesse momento, ok? E a fase analítica, pessoal? A fase analítica, eu trouxe uma definição para vocês aqui, mas de maneira bem simplificada, ela é do momento onde você valida o seu método a partir do controle interno para executar os seus exames e obter um resultado válido. Então, a fase analítica, ela é compreendida entre a validação do seu sistema analítico, né, com os controles internos, e a obtenção de um resultado válido da sua amostra. E aí, pessoal, dentro da fase analítica, nós temos algumas coisas bastante importantes. Uma delas é o preparo das amostras, tá? Então, olha só. Então, eu obtive lá as amostras do meu paciente. Vamos falar primeiramente de amostras de sangue, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que triar essas amostras com o intuito de levar aos vários setores, né? Então, por exemplo, a amostra para hematologia, a amostra para bioquímica, para sorologia, né? Bioquímica, imunohormônios, assim por diante. É bastante recomendado, gente, se vocês tiverem esse tipo de padrão no laboratório de vocês, é muito válido vocês já, no momento da coleta, ter uma programação dentro do sistema de informática do laboratório, de modo que as etiquetas já saiam de acordo com os exames, os setores para onde essas amostras vão. Então, isso é possível se programar dentro do SIL e é importante por quê, pessoal? Porque aí o coletor, ele vai tirar as etiquetas no momento da coleta e ele já sabe exatamente os tubos que ele vai colher. Então, isso evita de se esquecer de colher algum tubo, né, de se esquecer de alguma amostra, de algum exame específico. E quando esse material entra para a triagem, né, o indivíduo que faz a triagem do material, ele também tem uma facilidade para quê? Para organizar para onde esses materiais vão ser distribuídos dentro do laboratório, tá? Em grandes laboratórios, pessoal, existe a triagem automatizada, né? Então, existem equipamentos onde você coloca as amostras e ele vai distribuindo para os setores, né? Na verdade, para os equipamentos que vão realizar os exames, tá? Mas isso não, né? Acredito que a maioria dos laboratórios não tenha, né? Nós temos no Brasil muitos laboratórios de pequeno e médio porte, onde a triagem é feita manual. Então, aquele colaborador que está fazendo a triagem, né? Se ele tiver já o setor sinalizado no tubo para onde aquela amostra vai, facilita e evita erros, evita esquecimentos, né, depois na realização dos exames, ok? Bom, uma outra parte que é
bastante crítica em relação ao preparo das amostras é a centrifugação dessas amostras. Então, pessoal, a gente tem que se atentar a que situações? A questão do tamanho da sua centrífuga, tá? Fazer certinho o cálculo, né? Existem tabelas para isso, mas você calcular qual é a RPM que você vai utilizar e a quantidade de tempo, dependendo do tubo e do material que você está centrifugando, tá? Uma outra questão que tem que ser visualizada é vocês olharem as recomendações do fabricante para centrifugação, principalmente de tubo soro gel, tá? Se vocês observarem, cada fabricante tem especificações às vezes um pouco diferentes, tanto de tempo, tá? Para que ocorra a retração do coágulo e que você possa fazer a centrifugação, bem como como essa centrifugação tem que se dar em relação a tempo e a RPM da centrífuga, ok? Nós temos algumas amostras que são críticas em relação à questão da centrifugação e separação. Então, por exemplo, amostras, pessoal, de exames que têm que ser congelados, né? Eles têm que ser centrifugados o mais rápido possível. Então, vamos supor que é um tubo gel que vocês escolheram. Então, vocês vão aguardar realmente o tempo mínimo para que ocorra a retração do coágulo e vocês vão centrifugar essas amostras e imediatamente fazer o congelamento das amostras. E aí nós temos, se for plasma, vocês já entram com esse material, né, o mais rápido possível da coleta, fazem a centrifugação e já fazem o congelamento das amostras, tá? Por quê, pessoal? Porque tem exames que são analíticos que são extremamente sensíveis, né? Tanto a ficar em contato ali com o próprio as hemácias, leucócitos. E a gente tem a questão do congelamento. Se você demorar muito tempo para fazer o congelamento, você vai tendo decaimento da quantidade desse analito nas amostras. Por exemplo, vitamina C, né, vitamina E, que são amostras mais sensíveis, ok? Outro cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é em relação à proteção, de luz para algumas amostras também, tá? Existem amostras vitamina A, vitamina C, vitamina E, que elas têm que ser protegidas, bilirrubina, né, que é um exame até mais comum, que ela tem que ser protegida da luz. Por quê, pessoal? É fotossensível, então se ficar na presença de luz, o analito ele vai decaindo e você pode ter um falso resultado abaixo do valor, né? Então, o que vocês precisam fazer, pessoal? Essa proteção da luz, ela tem que vir da coleta, tá? Isso é muito importante. Então, tem que se orientar os coletadores que, a partir do momento que eles fazem a coleta de um analito que precisa de proteção da luz, ou que ele precise de uma centrifugação mais rápida para congelamento, que essas amostras, gente, tenham realmente um tratamento diferenciado, tá? Não adianta a gente colher, né? Então, por exemplo, colhe uma bilirrubina lá na coleta, aí o coletador não lembra, né, de proteger da luz, e essa bilirrubina vai ser processada 11 horas, meio-dia, e foi coletada às 7 da manhã. Tá? Então, gente, isso pode dar interferência e pode dar um resultado totalmente equivocado do seu paciente, ok? Então, tem que haver esse cuidado, tá? Então, proteção da luz não acontece no setor técnico, e sim lá na coleta. Com relação, pessoal, ao citrato, que é um outro tubo, né, para fazer os exames da coagulação, que também é bastante sensível, e que assim que ele é coletado, o ideal é ele ir para o setor de triagem para já ser centrifugado e separado o plasma, tá? Então, a gente separar o mais rápido possível o plasma citratado, ok? Se for necessário congelar, dependendo do exame que você for realizar, também congelar o mais rápido possível, certo? Lembrando, gente, que em geral o citrato ele tem um tempo maior de centrifugação para que a gente obtenha um plasma pobre em plaquetas, tá? Ele tem uma rotação específica também para obter o plasma pobre em plaquetas, tá? Para os exames de coagulação, certo? Então, em questão de centrifugação de amostra, pessoal, eu acho que é isso que a gente teria para comentar com vocês. Bom, então eu recebi as amostras do setor de triagem, distribuí, né, cada um para o seu setor. No caso da hematologia, por exemplo, né, os tubos de hemograma já vão para hematologia e os tubos de soro e plasma ficam no setor de triagem para centrifugação e depois encaminhamento para os setores específicos.
Depois disso, pessoal, uma coisa que é muito importante é a gente fazer a avaliação macroscópica das amostras, tá? Qual o intuito de fazer essa avaliação? Para a gente verificar se não tem nenhuma condição nessa amostra de soro ou plasma que possa interferir nos nossos exames. Então, por exemplo, hemólise, tá? Então, às vezes é uma coleta mais difícil, a amostra do paciente chega a hemolizar ou, eventualmente, o paciente está fazendo uma anemia hemolítica e aí você vai ver um soro ou um plasma hemolizado, tá? Icterícia, tá? Também é importante de observar, lipemia, né? Então, são todas situações em que a gente tem que fazer observação e, eventualmente, vocês têm que relatar isso ou no prontuário do paciente, né? Lá na ficha do paciente, ou para o setor técnico, dentro do setor, né? Dentro do setor técnico, ok? A questão da icterícia, pessoal, ficar atento, obviamente que não é inerente à amostra, a gente não tem como, digamos assim, né, entre aspas, tirar essa icterícia da amostra, mas o que a gente tem que observar? Que existem alguns analíticos que são bastante sensíveis à icterícia, então, dependendo do grau de icterícia, a gente tem que ficar atento ao resultado daquele analito, tá? A hemólise, se a hemólise for, pessoal, por conta da coleta, o que é o ideal? Dependendo do grau de hemólise, é realmente ser feita uma nova coleta de amostra. Por quê? Porque, gente, não tem... É inviável você fazer um exame numa amostra hemolizada e liberar uma observação no laudo, não é? Porque isso é uma condição de coleta. Então, o ideal, assim, amostra muito hemolizada, que pode interferir nos resultados, se faz uma nova coleta. Se a hemólise for inerente à condição do paciente, então, por exemplo, o paciente está fazendo uma anemia hemolítica e ele tem, então, né, obviamente, a amostra dele vai apresentar hemólise, aí nós podemos fazer observações e também fazer uma avaliação crítica em relação a quais exames estão sendo feitos e se eles sofrem interferência ou não desse grau de hemólise, certo? No caso da lipemia, pessoal, a gente executa o exame, né? E os colesteróis, glicérides, né? Lógico, fica atento também à questão da interferência em outros exames que podem ocorrer, inclusive, pessoal, na hemato, né? Dependendo do grau de lipemia, a gente pode ter interferência, inclusive, nas dosagens, nas determinações do hemograma. E aí, no caso do lipidograma, é recomendável, né? Vocês fazerem a sinalização do grau de lipemia que essa amostra tem, ok? Então, vocês vão relatar que a amostra está lipêmica e, de preferência, semi-quantificar essa lipemia. Então, vocês podem soltar em cruzes, né? Ou moderada, acentuada, leve, lipemia. Então, como vocês acharem mais conveniente, ok? Muito bem. Então, triamos, centrifugamos as amostras, fizemos a avaliação macroscópica para ver se está tudo ok com as amostras para realmente ir para a execução dos exames. Nós vamos falar um pouquinho de armazenamento das amostras. Pessoal, em algumas situações, o exame não vai ser feito naquele dia, né? Ou eventualmente não vai ser feito pela manhã, né? Logo após a coleta. Então, a gente tem que ficar atento ao quê? Se o exame não vai ser realizado naquele momento, ou se você vai juntar alguns dias as amostras para fazer uma rotina, então vocês têm que observar a condição de armazenamento dessas amostras, ok? Cada analito, pessoal, tem condições diferentes de estabilidade em relação ao armazenamento da amostra. Então, a gente não pode simplesmente colocar um padrão, né? Ah, não, vamos deixar até 5 dias na geladeira, a amostra tá ok para realizar todos os analitos. Não, tá? Então, quando vocês precisarem realmente postergar a realização do exame, é imprescindível que vocês verifiquem, tá? Qual analito vocês estão deixando, né? Ou armazenando a amostra para a realização daquele analito e que vocês verifiquem quanto tempo e qual é o modo de conservação para esse analito, tá? Então, a maioria dos analitos a gente consegue conservar a temperatura de geladeira, 2 a 8 graus, mas existem alguns que a gente tem que obrigatoriamente congelar. Então, vocês têm que observar, ok? Em relação ainda ao armazenamento de amostras, pessoal, muito cuidado. Se você armazena as amostras, né? Você tem que ter um controle rígido de temperatura, tá? Do seu freezer e ou da sua geladeira,
porque a gente não pode correr o risco, pessoal, de ter uma variação muito grande de temperatura da geladeira ou eventualmente a geladeira ter algum problema, né? Ela parar o funcionamento e vocês ficarem um longo período com essas amostras na temperatura inadequada, tá? Então, vocês têm que ter um controle rígido, no mínimo uma vez por dia, tá? O ideal, gente, seria de manhã à tarde, pelo menos, fazer a medição de temperatura das geladeiras, certo? Bom, nós falamos um pouquinho para vocês então sobre a questão das amostras de sangue, né? Soro, sangue total, plasma. Vamos falar um pouquinho de outras amostras que a gente também tem no laboratório, né, pessoal? Então, nós temos amostras, por exemplo, de fezes, urina, escarro, micológico, esperma, que são amostras que também tem que ter, né, cuidados no momento de triagem, de avaliação, de armazenamento, ok? Então, vamos começar um pouquinho, pessoal. Amostra de urina. O que é importante? O ideal, gente, é o paciente ele colher a urina no laboratório, certo? Mas a gente sabe que tem alguns laboratórios que tem a rotina do paciente colher em casa e levar a urina até o laboratório. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter, pessoal? O tempo que essa amostra vai ficar à temperatura ambiente, ok? Então, a gente orienta o paciente que se ele for fazer a coleta em casa, ele tem que imediatamente trazer o material, de preferência conseguir conservar em gelo até o momento, né, de trazer ao laboratório seria bastante interessante. E as amostras que são colhidas no laboratório, gente, elas serem conservadas em geladeira até o momento de elas serem analisadas, tá? Eu sempre falo nos meus cursos de treinamentos, que é uma coisa que a gente vê acontecendo nos laboratórios, assim, a gente dá orientação para o paciente, a gente dá orientação, né, eventualmente no setor técnico, e aí colhe a urina, as urinas ficam lá na coleta, sem refrigeração. Então a coleta começa às 7 da manhã, o pessoal entra com as amostras às 10 horas da manhã, as urinas ficaram fora da geladeira, tá? Então assim, pessoal, não pode, tá? O fato dele estar dentro do laboratório não quer dizer que a gente não tem que ter essa preocupação de conservação. Então, independente de se for para urina 1 ou para urocultura, então, enquanto as amostras não estão... Enquanto a gente está aguardando para processar essas amostras, elas têm que estar obrigatoriamente na geladeira, ok, pessoal? Muito bem. A questão, amostras de fezes, tá? Então, também, né, assim que o indivíduo fizer a coleta, normalmente é feito em casa, né, obviamente, mas assim que o indivíduo fizer a coleta, orientar que ele leve até o laboratório. Se não for possível, ele pode deixar na geladeira. E aí, gente, observar que alguns exames, né, a gente não deve armazenar as fezes na geladeira para a realização. Então, parasitológico, ok, você vai deixar na geladeira. Coprocultura, o ideal é esse paciente trazer o quanto antes e essa amostra ser semeada sem ir para a geladeira. Então, você sempre tem que estar pensando, pessoal, tá, qual exame eu vou executar nessa amostra para eu pensar na questão de armazenamento, né, de avaliação que eu tenho que fazer dessa amostra. Então, nas amostras de fezes, a avaliação microscópica tem o objetivo da gente observar o que, pessoal? Sangue, tá? Pus nessas amostras e, eventualmente, gente, algum tipo de parasita, tá? Uma vez, no laboratório que eu trabalhava, nós tivemos uma situação onde o paciente, ele liberou proglotes de tênia nas fezes. Então, a gente observou, né, que havia as proglotes na amostra de fezes e acredite-se que quando a gente separou, obviamente, esses proglotes para serem analisados também, mas quando a gente fez o parasitológico de fezes dele, não tinha ovos de tênia, né, na amostra de fezes. Por quê? Porque ele liberava as proglotes intactas e por algum motivo não liberava os ovos nas fezes. Então, se o indivíduo que fez a avaliação macroscópica não tivesse observado, né, na época, obviamente, a pessoa que estava realizando o parasitológico, ela não sabia que era uma proglote, ela viu que era algo diferente, ela achou que era algum parasita. E aí depois a gente avaliando, a gente viu que eram proglotes de tênia mesmo, ok? Então, é muito importante, pessoal, fazer a avaliação das amostras, tá? Escarro, pessoal, assim que coletada também deve ser levada ao laboratório e processada, tá? Não preciso dizer para vocês, né, gente, que a amostra de escarro tem que ser escarro e não saliva. Então, a orientação do paciente é muito importante para que a gente obtenha uma amostra adequada, né, para análise.
E a amostra de esperma, que deve ser coletada preferencialmente, na minha visão, obrigatoriamente no laboratório, né? Eu sei que tem alguns laboratórios que abrem para o paciente colher em casa, não é o ideal, pessoal, por quê? Porque o esperma é uma amostra bastante sensível e que a gente tem que processar logo após a entrada no laboratório. Então, se o paciente faz a coleta e leva 1 hora para chegar no seu laboratório para levar a amostra, você pode estar levando a resultados errôneos. Então, o ideal é colher dentro do laboratório, tá? Lógico, né? Você propicia uma sala, né, para a pessoa fazer a coleta, e essa amostra, então, ela é imediatamente levada para o setor técnico. A questão do esperma, gente, é a mesma questão da urina, tá? Não adianta o paciente colher, vocês têm que cuidar do paciente colher lá no laboratório de vocês e vocês largarem lá na sala, né? O cara colheu às 7, vocês largaram até meio-dia a amostra lá, né? Então não pode também. Então, colheu, observou que o paciente saiu da sala, imediatamente um coletador chega até a sala, busca a amostra e já dá andamento no processamento, ok? Bom, gente, falando ainda da fase analítica, né, digamos assim, um outro ponto crítico dentro da fase analítica é a calibração dos equipamentos, tá? Então, pessoal, essa calibração ela tem que ser feita de maneira periódica. E quem que vai dizer para nós quando que eu vou calibrar ou não os meus equipamentos? Vamos falar primeiramente do equipamento, vamos falar do equipamento de bioquímica, que é o mais fácil da gente visualizar, né? Que todo mundo tem contato. Quando que eu vou calibrar ou não um equipamento de bioquímica? Quem vai me dizer isso? O controle interno e o controle externo da qualidade. Nós já vamos falar disso para vocês. E aí, quando eu vou fazer a calibração do meu equipamento, qual é o objetivo da calibração, pessoal? É você dizer para o seu equipamento, né? Então, eu tenho uma amostra padrão, que eu tenho um valor conhecido, um valor exato conhecido, e eu vou, então, colocar essa amostra no meu equipamento e falar para ele, olha, essa amostra padrão, né? Ela tem 100 mg por decilitro de glicose. E a partir daí, gente, o equipamento ele vai construir uma curva, ok? Para poder, então, comparar as amostras desconhecidas com aquele valor do padrão, né? Com a absorvância, valor do padrão, etc. Então, gente, nós podemos usar que tipo de material para fazer a calibração de equipamentos? Nós podemos utilizar o padrão, tá? O calibrador, material de referência e material de referência certificado. O padrão, pessoal, a diferença dele para o calibrador é que o padrão, a matriz dele é um solvente, tá? Então ele não é proteico, então ele não é o mais adequado para nós fazermos a calibração do equipamento, né? Por quê, pessoal? Porque ele não se aproxima tanto das amostras biológicas. Já o calibrador, ele tem matriz proteica, né? Em geral, você tem vários analitos dentro daquele calibrador e isso é interessante porque você consegue fazer a calibração com um único calibrador, você vai, né, calibrar vários analitos e além disso, como ele tem matriz proteica, ele se assemelha muito o que? As amostras dos pacientes, né? As amostras biológicas. Então, ele tem um resultado melhor do que o padrão, ok? Depois a gente pode utilizar material de referência e, idealmente, pessoal, material de referência certificado, que ele garante pra gente que o valor ou a concentração do analito naquele material, tá? Ele realmente é chancelado pelas instituições de unidade internacional, tá? Então, esse material de referência certificado, ele dá pra gente a garantia de que quando ele fala lá que naquele material eu tenho lá 100 mg por decilitro de glicose, eu vou ter realmente 100 mg por decilitro de glicose com uma variabilidade muito pequena, ok? Um outro ponto bastante importante, pessoal, da questão da qualidade na fase analítica é o controle interno da qualidade. Pessoal, para que serve o controle interno da qualidade? Ele vai dizer para nós, né, se a nossa metodologia está de acordo com uma amostra conhecida. Ou seja, o controle interno é uma amostra de valor conhecido que eu vou analisar juntamente com as minhas amostras biológicas e vou verificar se essa amostra, se o resultado dessa amostra está dentro de um range
de resultados que são aceitáveis para aquele analito, para aquela amostra do controle interno. Então, gente, o controle interno ele é primordial para quê? Para que a gente garanta, né, que a nossa análise está validada, tá? E que eu possa estar utilizando, então, aquele equipamento e aquela análise para obter resultados das minhas amostras biológicas, ok? Uma coisa muito importante, gente, é que nós temos que ter controle interno da qualidade para todos os analitos que nós avaliamos dentro do nosso laboratório. Isso serve para, pessoal, VHS, isso serve para lâmina de bacteriologia, né, o GRAM, bacterioscopia, isso serve para fita de urina, porque muitas vezes, quando a gente fala de controle interno da qualidade, o que vem à nossa mente? Bioquímica, né? É muito importante, óbvio, né? Tem que ser feito, mas, pessoal, nós temos que ter controle interno da qualidade para todos os analitos que são feitos dentro do nosso laboratório, tá? Isso dentro do sistema de gestão da qualidade é obrigatório, tá? Todas as normas que a gente utiliza para montar o nosso sistema, elaborar o nosso sistema de gestão da qualidade e para fazer a acreditação no nosso laboratório, obrigam, né? Tem como obrigatoriedade ter controle interno para todos os analitos, tá? E aí nós podemos ter analitos de que tipo, pessoal? Os comerciais que nós compramos, né? Pool de amostras, onde a gente pode pegar várias amostras, né, com a mesma característica, obviamente, e fazer o controle interno com essas amostras. Nós temos a amostra bipartida, que é quando eu pego uma amostra e divido com um outro laboratório para verificar o valor dessa amostra, né, com um ou dois laboratórios, e eu posso então utilizar essa amostra como a amostra de controle interno, tá? Nós temos também, pessoal, outros tipos, por exemplo, para microscopia, né? Então, o controle interno ele pode ser feito através da avaliação de 2 profissionais da mesma amostra, né? Para nós verificarmos se realmente existe um padrão, né? Na avaliação e no resultado desses exames, ok? Um outro ponto importante, pessoal, é o controle externo da qualidade, né? Que da mesma maneira que o controle interno tem que ter, né? Você tem que executar o controle externo para todos os analitos que você realiza no seu laboratório. E aí, pessoal, o controle externo é uma amostra desconhecida que quem que encaminha para nós? Um provedor de ensaio de proficiência. Então, por exemplo, no Brasil nós temos 2 provedores de ensaios de proficiência para laboratórios de análises clínicas, que é a Control Lab e o PNCQ. Então, o laboratório ele faz um contrato, né, com um desses provedores ou eventualmente com os 2. Nós temos laboratórios que trabalham com os 2 provedores. E aí, esse provedor, então, mensalmente ou trimestralmente vai encaminhar amostras de valor desconhecido. Você vai executar, realizar esses exames junto com a sua rotina. Isso é muito importante também, tá, pessoal? Você não deve tratar o controle externo como algo diferente da sua rotina. Então, assim, eu já vi laboratórios fazerem assim: é o controle externo, nossa, vamos fazer em triplicata para ver se vai estar o resultado melhor, né? É o controle externo, a gente vai fazer separado, nós vamos calibrar o equipamento para fazer o controle externo. Gente, isso não existe, tá? Como vocês devem tratar o controle externo? O mais próximo possível das amostras que vocês executam no seu laboratório. Se vocês conseguirem, inclusive, pessoal, com que os funcionários nem saibam que aquilo lá é uma amostra de controle externo, é o ideal, ok? Porque ele tem que realmente ser tratado como uma amostra biológica de um paciente qualquer, ok? Então, essas amostras vocês vão fazer, o laboratório faz a análise dessas amostras, encaminha os resultados para o provedor e aí o provedor vai fazer então as comparações interlaboratoriais e vai avaliar, né, os seus ensaios perante os demais e perante o valor real daquela amostra, ok? E aí eles vão emitir um relatório, né, e aí você consegue verificar os acertos, os erros, tá? E aí, pessoal, para quem trabalha com acreditação, né? Ou para quem está querendo, né, trabalhar com acreditação, o controle externo da qualidade é um dos primeiros, uma das primeiras situações onde a gente consegue
que a gente começa a fazer os relatórios de não conformidade. Né? Então, eu particularmente, eu gosto assim, quando a gente está trabalhando com a questão da acreditação, eu gosto sempre de começar a trabalhar com não conformidades dentro do controle externo. Então, aqueles analitos que porventura estejam fora, né, dos valores esperados, eles são então tratados como não conforme, né, como não conformidade, e a gente então faz toda uma avaliação para poder fazer ação corretiva, né, e melhorar o desempenho naquele analito, ok? Pessoal, uma outra coisa que é muito importante em relação ao controle interno e o controle externo é a documentação, tá? Então, o controle interno vocês têm que obrigatoriamente documentar, então esses controles eles têm que ficar armazenados, tá? Então data, qual analito foi feito, qual é o controle interno que você utiliza, lote, tá? Então é como se fosse realmente uma amostra do paciente. E a mesma coisa o controle externo, tá? Então tem que ficar tudo documentado para que, se eventualmente, né, precisar fazer algum recall ou vocês precisarem fazer uma análise, né, posterior desses controles, vocês tenham tudo isso registrado. Dentro da fase analítica ainda, pessoal, a gente tem a questão da manutenção de equipamentos e instrumentos, tá? Então, nós temos vários equipamentos, né, que podem ser utilizados no laboratório, então, bioquímica, hemato, imunohormônios, biologia molecular, né? E aí, pessoal, todos eles têm que ter manutenções e rotinas de limpeza. Então, o ideal é você ter uma rotina de limpeza externa, uma rotina de limpeza interna. A rotina de limpeza externa, pessoal, ela é mais, digamos assim, né, poeira, né, algum resquício eventualmente de sangue que possa respingar no equipamento e tal. Ela tem que ser também registrada, tá? Então, todas as rotinas de limpeza, elas têm que ser registradas. Então, você tem que saber que dia foi feito, quem fez, que material utilizou, tá? Então, você tem que ter o registro de tudo isso. E a rotina de limpeza interna, ela normalmente segue o manual de instrução do equipamento, ok? Inclusive com relação a qual a solução você vai utilizar para a limpeza, periodicidade dessa limpeza, tá? E isso tudo tem que ficar registrado, ok, pessoal? Então, se o manual do fabricante, ele diz lá que o seu equipamento de hemato, ele tem que passar por uma limpeza concentrada a cada 7 dias ou uma vez por semana, você tem que fazer essa limpeza de acordo com a indicação do fabricante e fazer o registro dessa limpeza para que a gente possa rastrear e saber que foi realizada, certo? Manutenção preventiva, pessoal. De quanto em quanto tempo eu devo fazer manutenção preventiva do meu equipamento, tá? Isso também a gente normalmente verifica no manual do fabricante. Então, tem equipamentos que são necessários, às vezes eles têm dois ou três tipos de manutenções preventivas, e aí isso é feito a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? Então, depende. Mas, pessoal, não, mas meu fabricante só fala que tem uma manutenção preventiva que tem que ser feita, de repente, sei lá, um antibioquímico, uma revisão do fotômetro, de lâmpada, né, das agulhas e tal. Então, assim, pessoal, se o fabricante não me der um norte, não me disser de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer, no mínimo uma vez por ano, tá? A gente não pode ficar mais de 1 ano sem fazer manutenção preventiva do equipamento. Mais uma vez, pessoal, fez a manutenção preventiva, ela tem que ser registrada e tem que ter um laudo do técnico, tá, que fez aquela manutenção preventiva. Então, nós temos que ter um laudo válido de um técnico que possa, né, efetivamente fazer esse tipo de manutenção nesse tipo de equipamento que tem o treinamento adequado e que possa, então, emitir o certificado de manutenção, ok? A manutenção corretiva, ela vai ocorrer quando a gente tiver alguma intercorrência com o equipamento, né? Então, por algum motivo, houve alguma quebra de peça, algum entupimento mais sério, né? Alguma situação onde realmente você precise chamar o técnico, então, para fazer a correção e a manutenção daí do equipamento. Também, pessoal, tem que ser registrada e tem que ser relatado no relatório da manutenção corretiva também o que foi feito no equipamento. Tá? Então, o porquê, né, o que foi, qual foi o problema que ele apresentou e qual a solução, peças que foram trocadas. Então, tudo isso tem que estar registrado.
Além dos equipamentos para a realização dos exames, pessoal, nós temos também o que a gente chama de equipamentos de apoio, né? Então, centrífugas, microscópio, banho-maria, estufa, autoclave, cabine de segurança biológica, agitador de tubos, geladeiras, freezer, que também, gente, tem que ter manutenção preventiva e tem que ter rotinas de limpeza, ok? Em geral, essas rotinas são um pouco mais simples, né? Então, rotina de limpeza normalmente é bem mais simples do que um equipamento automatizado, mas é importante também que sejam feitas essas limpezas e que sejam registradas. Além disso, pessoal, alguns equipamentos são considerados críticos, né, na questão da realização realmente do exame, né, por exemplo, autoclave, né, cabine de segurança biológica, centrífugas. A gente tem que ter também a manutenção preventiva desses equipamentos, ok? Com relação às geladeiras e freezers, nós já comentamos com vocês que o que é primordial, gente, é você ter a aferição de temperatura, né, tanto da geladeira como do freezer, para garantir que as amostras e reagentes e insumos que são guardados, né, nessa geladeira ou no freezer, eles estejam dentro do adequado, dentro do que o fabricante solicita, tá? Lembrando, pessoal, que na caso de geladeira e freezer, a gente não deve armazenar amostra biológica junto com reagentes e insumos, tá? Então, o ideal é que vocês tenham uma geladeira para amostra biológica e uma geladeira para os insumos e reagentes, ok? Mas meu laboratório é muito pequeno e eu não consigo ter um para cada um, né? O que pode ser feito? O que a gente chama de barreira técnica. Então, você colocar na geladeira os seus reagentes acima das suas amostras biológicas, ok? Mas não é o ideal, pessoal. O ideal realmente é você ter uma geladeira, né, para cada função. A gente tem ainda alguns instrumentos, pessoal, como termômetros, cronômetros e condutivímetro, que além, lógico, né, da manutenção, limpeza e tal, nós temos que fazer a calibração desses instrumentos, ok? No caso de termômetros, gente, que são os que mais são utilizados no laboratório, é imprescindível fazer a calibração deles pelo menos uma vez ao ano. E o que é mais importante, pessoal, é fazer a calibração de maneira adequada, tá? Então, vocês contratarem uma empresa realmente que tem know-how para fazer essa calibração e essa calibração ser feita dentro dos parâmetros que você usa aquele instrumento, ok? Eu quero muito trazer para vocês uma aula sobre avaliação crítica de certificado de calibração, que é uma aula à parte, é muito conteúdo, eu vou trazer para vocês ainda, mas, pessoal, a gente precisa realmente conhecer o nosso instrumento, a gente tem que saber qual a faixa que eu utilizo desse instrumento e a partir daí eu solicitar a calibração dele a partir desses parâmetros, ok? Não adianta eu mandar o termômetro lá para a empresa e falar, calibra aí, tá? Aí a empresa calibra, vamos supor, na faixa um termômetro de bulbo, na faixa de 40 a 60 e você usa ele na estufa para 37 graus, tá? Então, sua calibração não é válida, ok? Então, mas isso é um tema para uma outra aula e eu quero trazer realmente para vocês essa questão de calibração de instrumentos, termômetros e a avaliação crítica de certificados. Fase pós-analítica, pessoal. Então, muito bem, eu tive todos os cuidados que nós conversamos até agora, eu obtive um resultado válido para o meu paciente e aí, então, se inicia a fase pós-analítica, tá? Então, a fase pós-analítica, ela vai do resultado que eu obtive, né, até a entrega do laudo para o meu cliente, tá? Dentro da fase pós-analítica, nós temos digitação de resultados, que pode ser feita, pessoal, de maneira manual, né? Então, tenho mapas ou tenho listas de trabalho, né? Dependendo de como o laboratório organiza. E aí, eu posso, então, ter a digitação manual dos resultados no SIL. Ela pode ser feita, digitação, pessoal, pelo setor administrativo, né? E aí tem que ser uma pessoa bem treinada, tá, pessoal? Porque
A digitação manual, ela pode levar a erros e ela pode levar eventualmente à liberação de resultados equivocados, tá? A digitação em muitos laboratórios é feita por um colaborador de nível superior ou o profissional que vai liberar aquele exame. E isso é cada vez mais recorrente, pessoal. Por quê? Porque a gente tem feito cada vez menos exames manuais, né? Então, hoje em dia, as automações estão aí, as interfaces, né? Interfaces com apoio. Então, cada vez menos a gente faz realmente exames manualmente, né? A gente registra exames de maneira manual. Exemplos são parasitologia, urinálise, que ainda muitos laboratórios fazem manualmente, né? Então, você tem que realmente ter lá ou uma lista ou um mapa de trabalho onde você vai fazer a anotação do resultado e aí fazer a digitação do sistema de informática, tá? Nós podemos ter a digitação, entre aspas, né? Mas podemos ter interface do SIL com o equipamento, tá? E aí o bioquímico ou o biomédico ele faz apenas a conferência e a liberação do resultado. Nós podemos também ter interface, pessoal, do SIL com laboratórios de apoio, né? Então, mais uma vez, é feita somente a conferência e liberação. E, inclusive, existem situações, pessoal, onde o próprio laboratório de apoio, né? Esses resultados já vêm digitados e, posteriormente, já vêm liberados, tá? Então, os exames com o laboratório de apoio, eles já vêm prontos para o paciente pegar o resultado. Isso também é uma possibilidade. Quando nós falamos de liberação de resultados, pessoal, existem também várias maneiras de nós fazermos liberação dos resultados. O que é muito importante, pessoal? Fazer uma avaliação efetiva do meu resultado, tá? Então, fazer correlações com, eventualmente, a clínica e os dados que os pacientes deixam pra gente lá na recepção, tá? Então, o paciente é diabético, né? O paciente faz uso de medicamento, o histórico dele. Então, se é um paciente que faz exames com frequência no seu laboratório, é possível e é importante que o seu sistema ele propicie com que você tenha esses resultados anteriores armazenados e você consiga acessar esses resultados, e isso facilita a avaliação do resultado do paciente no momento da liberação, porque qual é o objetivo, pessoal? É a gente ter um resultado válido e ter um resultado realmente fidedigno para entregar para o paciente, certo? Então, toda essa avaliação é muito importante no momento da liberação do resultado. A gente pode fazer avaliação, então, de resultados alterados e, eventualmente, fazer uma possível confirmação. Uma coisa que é interessante também, pessoal, que é uma prática que eu recomendo bastante nos laboratórios, é que a gente tem muito cuidado com resultados alterados, não é? A gente faz muita confirmação de resultado alterado e a gente faz muito pouca confirmação de resultados dentro da normalidade. Mas é interessante que dentro da rotina de vocês, né, vocês tenham também confirmações de resultados dentro da normalidade, tá? Porque isso dá um parâmetro também para vocês, se não houve se não está tendo nenhum problema aí, algum erro sistemático ou algum erro aleatório na sua rotina, ok? Nós podemos também, existem equipamentos que fazem a liberação automática dos resultados à medida que eles vão sendo concluídos. Você parametriza, obviamente, né? Você dá os parâmetros para o seu equipamento de quais resultados ele pode ou não liberar automaticamente, então isso é uma possibilidade também. Nós podemos fazer liberação por analito, ou seja, eu tenho uma bateria de glicoses lá, 30, 40, 50 glicoses foram feitas, e eu posso fazer então a liberação pelo analito, né? Vou observando todas as glicoses e vou liberando, ou eu posso também efetuar a liberação por paciente. Tá? Que é quando todos os resultados daquele paciente estão prontos, nós fazemos a liberação. E aí é bacana porque você acaba tendo aquela visão do todo, né? Então, por exemplo, o sujeito tem uma glicose, uma hemoglobina glicada, uma microalbuminúria e uma urina 1. Então, você consegue correlacionar esses resultados em relação a diabetes, a glicose, né? Então, isso é muito interessante. Só que é cada vez mais raro, né, pessoal? Porque os laboratórios vão crescendo e fica realmente muito difícil, às vezes, você ter esse tipo de liberação. O que acaba ocorrendo é que, por exemplo, vou liberar uma glicose. Eu vejo que essa glicose está alterada, né? O paciente é diabético, ok. Então, tem uma indicação de que realmente esse resultado está ok. E aí, ele tem uma glicada, eu posso aguardar a glicada, né? Sair para, pelo menos, ter um parâmetro, né? Então, esse tipo de observação, tipo de avaliação é muito importante, ok?
Outra coisa que nós não podemos esquecer, pessoal, comunicação de resultados críticos. Então, a gente sabe que existem tabelas de resultados críticos. Então, quando eu tenho um resultado crítico de um exame, eu preciso, é obrigatório que eu faça a comunicação para o médico e ou para o paciente. Então, o paciente está com uma hemoglobina de 4, eu preciso necessariamente fazer a comunicação para o médico. Por quê, gente? O que são os resultados críticos? São resultados que podem comprometer até, eventualmente, a vida do paciente. Então, a gente, obtendo um resultado desse tipo, uma plaqueta de 10 mil, tá, por milímetro cúbico, gente, é imprescindível que seja feita a comunicação imediatamente para o médico e ou para o paciente, para que ele busque o médico o mais rápido possível, certo? Essa comunicação, gente, ela tem que ser registrada, tá? Porque eu tenho que garantir a rastreabilidade de tudo, na verdade, do laboratório, e a comunicação não é diferente, né, dos resultados críticos. Então, eu tenho que ter dia que foi feito a comunicação, para quem foi feita a comunicação, quem fez essa comunicação, ok? Isso é bastante importante. E uma outra coisa importante é a comunicação de resultados de notificação compulsória, né? O que são, gente, o que é notificação compulsória? Existem algumas doenças que, se a gente tiver resultados positivos para ela no laboratório, nós temos a obrigação de relatar elas para a autoridade sanitária. Por exemplo, a gente viveu, né, estamos vivendo ainda, né, mas a gente viveu essa questão da notificação compulsória intensamente no último ano, né, gente, com o Covid. O Covid, ele é uma doença de notificação compulsória. Então, positivou, eu obrigatoriamente tenho que entrar em contato com a autoridade sanitária e fazer o relato dessa amostra positiva, ok? E assim nós temos outros, como tuberculose, sífilis, HIV, tá? Que são exames de notificação compulsória. Para quem quiser saber quais exames, gente, e para quem nós fazemos o relato, no Ministério da Saúde a gente tem uma lista, tá? Dos exames de notificação compulsória, as doenças de notificação compulsória e para quem nós devemos fazer a notificação, tá? Muito bem, pessoal. A nossa última etapa, né, no processo pós-analítico é a emissão do laudo, né? E aí eu posso ter várias possibilidades também. Eu posso deixar esses laudos já impressos e aí, a hora que o paciente chega para buscar, né, a gente busca esse laudo. Eu posso fazer a emissão do laudo no momento da retirada, né? Então, o paciente chegou até o laboratório para fazer a retirada do resultado, a gente emite o laudo naquele momento. Uma coisa muito importante, pessoal, é que eu tenho que ter a rastreabilidade da entrega desse laudo, tá? Então, eu preciso saber para quem foi entregue esse laudo, que dia foi entregue, qual hora foi entregue e quem entregou esse laudo, tá? Isso é muito importante. Quando o paciente, é importante que vocês tenham um protocolo de entrega, que o paciente leve esse protocolo no momento de buscar o resultado. Se o laudo for entregue, pessoal, para alguém que não é o paciente, tá? Ele tem que vir com esse protocolo de entrega ou com uma autorização do paciente e esse indivíduo ele tem que ser identificado, tá? Pessoal, a gente não pode esquecer que o laudo do exame, ele é um documento sigiloso, tá? Então, a gente não pode entregar esse laudo para qualquer pessoa, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Correção de laudos equivocados. Eventualmente, pessoal, a gente sempre espera que não, né? Mas pode acontecer que o laudo chegue até o paciente e que o exame tenha sido liberado de maneira errada. Então, por exemplo, um erro de digitação. O sujeito tinha uma glicose de 70 e foi digitado 170, né? O responsável pela liberação, não, às vezes, né, numa falta de atenção, acabou liberando esse resultado de maneira equivocada. Esse paciente chega no médico, ele não é diabético, né? Às vezes o médico eventualmente até pede para repetir esse resultado, o resultado não se repete, obviamente, porque está errado, e aí você tem que fazer a correção desse laudo. Bom, pessoal, para você corrigir o laudo segundo a RDC 302, a gente não pode simplesmente trocar o valor do laudo, tá? E entregar o novo laudo para o paciente. Nós temos que realmente fazer uma correção através de uma errata. Então, você vai pegar o laudo do paciente e na observação do laudo você vai colocar lá. Então, onde lê-se 170 mg por decilitro, leia-se 70 mg por decilitro e você justifica qual foi o problema daquele resultado ter saído, né, de maneira errada, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Não pode simplesmente, não, o paciente dá o laudo aqui que eu vou
vou digitar aqui rapidinho de novo, vou liberar e vou passar para o seu laudo correto, tá? Não é a maneira adequada de se fazer correção de laudos com resultados errôneos, ok? Então, pessoal, hoje a nossa aula era sobre qualidade, fase analítica e pós-analítica. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero muito ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês. E segue a gente lá no Lab Mais Quali, a gente está lá no Instagram, no YouTube. Quem quiser conversar, gente, sobre qualidade laboratorial, pode chamar a gente lá no direct, a gente responde todas as questões, todas as pessoas. Quem tiver com vontade de conversar, a gente está à disposição. Muito obrigada e até a próxima!